Boa noite a você que nos acompanha aqui pelos Sindicatos de Ação e também por todas as plataformas digitais. O assunto aqui hoje a ser tratado é um assunto pertinente não só no município do Rio Grande, mas em toda a metade sul, que é o assunto que estourou ontem à tarde, que saiu aí no último expediente, o Decreto Federal número 12.868 sobre a criação da unidade de conservação que compreende o Parque Nacional Marinho do Albardão, ali no município de Santa Vitória do Palmar, que é uma área conhecida dos pescadores, principalmente onde nós vamos nos ater aqui agora, os pescadores industriais. Pescadores de toda a região da pesca industrial costumam pescar nesta área, onde foi criado aí o Parque Nacional, onde já havia, nós vamos trazer à luz dessa discussão agora, já havia ali a unidade de preservação ambiental. Se fala muito no senso comum aí da pá de cal no sistema pesqueiro, no setor pesqueiro da nossa região. Para responder essa e outras perguntas, está na minha frente aqui, o pessoal já conhece, que é meu amigo, já não diria de longa data, mas de longos vídeos, desde o final do ano para cá, que é o Cláudio Gabriel, presidente do Sindicato dos Pescadores Industriais aqui do município do Rio Grande. E atenção, não só do Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, também São Lourenço do Sul. Cláudio Gabriel, aí o teu boa noite para o pessoal que nos acompanha. Eu quero falar contigo a tua principal preocupação já de imediato também sobre esse decreto federal que foi posto em ação ontem, Cláudio. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia a todos que nos acompanham, né, em todas as redes também. E a preocupação maior é que essa pode ser realmente a radical em cima do setor, né, é uma questão bastante... se a gente analisar todo o contexto do que tem sido gerado, das coisas que estão sendo feitas aqui, né, de todos os planos, os projetos, inclusive da Bacia Pelotas ali também, é uma questão que vai ficar uma área de uma longa extensão onde não vai se poder pescar. A princípio, né, como bem lembrou o Jéger aqui, o senso comum é que estão acabando com a gente. Vamos concentrar o esforço de pesca todo em uma região mais a norte, talvez, né, o que vai acarretar outros prejuízos, outras questões também. E é muito importante que a gente saiba, né, que já existe uma área de exclusão, que é a lei de número 15.223 de 2018, que compreende ali as 12 milhas, que vai desde lá do norte do nosso estado até o Chuí. Né? Muito bem, é o que está aparecendo aí na tela para você agora, essa área, o Cláudio podendo detalhar para nós, está aparecendo aí, aparece, Cláudio, uma área verde e uma área amarela para o pessoal aí, se puder detalhar para nós mais, Cláudio. Então, essa área verde é a área que compreende o parque, né? Essa área que está toda em verde aqui é a área que compreende o parque, onde automaticamente não vai se poder fazer muita coisa. A área que está em laranja, são essas duas áreas aqui adjacentes e também lá perto da faixa de areia, é uma área que compreende a proposta da APA, né, que é uma área de proteção ambiental. Exatamente, uma área de proteção ambiental. Essa área de proteção ambiental, essa APA, né, que seria essa zona que a gente não seria a zona de amortecimento, como a gente vinha divulgando, porque a zona de amortecimento ela se encontra mais na faixa de areia do que aqui, mas essa APA ela seria onde seria possível, talvez, algum tipo de prospecção de dados geológicos, a respeito também das usinas eólicas que vão ser implementadas ali naquela área. Né? Então, a gente, automaticamente, todo o quadrante que aparece aqui vai ser um quadrante que, pelo nosso entendimento, ainda é um quadrante que a gente não vai poder chegar. Ali dizem, está escrito no decreto, que é uma área que a gente vai poder transitar. Transitar e pescar tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. Né? Cláudio, já que estás falando aí sobre o decreto, hoje à tarde eu estava acompanhando aqui contigo, me preparando, estudando esse tema, me debruçando no tema, para o pessoal saber, eu estava aqui debruçando e o Cláudio não parou um minuto, desde 1h30 da tarde, no telefone falando com um, o outro. Gostaria, Cláudio, que tu dissesse
o pessoal aí com quem tu estou conversando, qual é a área de influência que tu está criando para somar nessa luta pela pesca agora? Então, primeiramente, gostaria de falar a respeito do prefeito de Santa Vitória do Palmar, que também se sente prejudicado com um acordo que não foi concluído, né, em relação ao que havia sido sinalizado, né, o prefeito André, e conversamos a respeito disso também, e se acaso for necessário da gente ter que judicializar alguma coisa, nós vamos somar esforços também para isso. Conversei também com o pessoal que faz parte da estatística pesqueira, né, daqui da cidade do Rio Grande, que compreende toda a região aqui, São José do Norte, etc., né, a respeito disso, para que eu tivesse subsídios e não estar falando bobagem, né, para a gente poder estar bem subsidiado. Né, então a gente conversou com eles também. A gente conversou também com outras entidades que fazem o monitoramento costeiro das comunidades pesqueiras, né, também ali, a fim de pegar esse subsídio e trazer a baila para a gente poder estar ciente do que está acontecendo. Já que é uma situação onde a gente tem uma precariedade enorme do setor em relação a contratos de trabalho, em relação a muita coisa. Uma coisa que eu queria deixar dito, que é muito importante, eu acho, né, porque assim, muito se fala das faunas que estão sendo prejudicadas, e eu concordo que a gente tem que ter essa conscientização ambiental, né, de preservar as espécies. Só que ninguém está fazendo nenhum esforço, nem por parte do ICMBio, nem por parte do Estado, nem por parte de ninguém, para trazer essa consciência ambiental para dentro das comunidades pesqueiras. A gente está tratando aqui de comunidades, de barcos de pesca, claro, que tem muita gente da indústria, tem muita gente que veio de Santa Catarina para arrastar aqui, e etc. A gente já entrou num consenso, e não quero entrar nesse mérito ou demérito da pesca de arrasto, não é essa a questão, né? Mas a gente está tendo ali uma situação onde vai pegar também as comunidades da carne daqui na secção da Barra, que trabalham no Mali, né? E que vão ser prejudicados com isso. Aquelas fábricas que tem ali na volta, aquelas fabriquetas ali também, as pessoas que trabalham ali de branco, e a gente luta. Agora que eu comecei a minha jornada no sindicato no dia 20 de setembro do ano passado, então eu estou no meu primeiro ano de mandato ainda, né, nos primeiros meses desse ano de mandato, né, e a gente está tentando se juntar à base, se juntar à categoria, trazer todo mundo, né, e fica uma situação bem difícil quando vem uma lei vertiginosa. A gente acabou de estar comemorando o final do pedágio, né, que agregou a cidade do Rio Grande, né, em matéria principalmente do setor pesqueiro, que precisava escoar o peixe daqui para norte de alguma forma, encarecia tudo, e agora vem mais. A gente está lutando, junto com a Secretaria Municipal de Pesca, junto com os deputados Zé Nunes, o deputado Alexandre Boneiro, a gente está lutando diretamente para trazer a reindustrialização do setor pesqueiro da cidade do Rio Grande. Acho que isso é uma questão que vai atingir toda a nossa região, né? A gente está agora também sinalizando a intenção de fazer um entreposto pesqueiro para poder trazer também o peixe do pescador artesanal, que agregue valor à pescaria que vai ser descarregada aqui. Esse entreposto abarca a bateria São José do Norte também. São José do Norte, toda a região aqui, as ilhas também. A gente tem a questão, né, do fechamento daquela empresa de ontem, se não me engano, né, da sexta-feira lá, que é uma situação que está normalizada, né, cara? Infelizmente, aquilo ali é uma coisa que é um olho roxo na nossa cara, entende? Assim, é um olho roxo na cara da sociedade, porque a gente permite que haja esse tipo de negociação. Por quê? Porque ele está junto com a comunidade, ele está lá, ele está fazendo um papel, ele está desempenhando um papel. Por que a comunidade se comoveu? Né? Embora eu tenha falado ali a respeito do vídeo que a gente vai colocar aqui na descrição também, a gente estava falando a respeito da situação que a firma do rapaz não tinha, há 20 anos trabalhava de forma irregular, que não tinha CNPJ, que não tinha nota fiscal, mas de por que a mobilidade da sociedade em torno daquela situação para defender aquela questão ali, né? Porque o cara estava junto, ele pagava a conta do mercadinho do pescador X, ele fazia conseguia um botijão de gás para o pescador Y, fazia esse trabalho social
né? E a gente está vindo de uma situação, principalmente do pescador artesanal aqui, da falta de seguro-defesa, que é uma coisa que a gente está vivendo, né? Como Secretaria Municipal de Pesca, como entidade envolvida com pesca e com pescadores, a gente está tentando fazer de tudo, somando força com todo mundo para a gente regularizar essa situação. E quem estava suprindo durante todo esse tempo, né, essa comunidade, era o seu Jair. Né? Então, assim, ó, eu tenho crítica ao sistema como ele está imposto. A crítica que eu faço não é pessoal contra o seu Jair, mas sim pelo sistema que nós deixamos, que nós normalizamos. A culpa é de toda nós, né? A culpa é de todos nós, de todas as duas sociedades, né? Condição de atuar, né? Porque ele pegava peixe não somente também do pescador artesanal, mas também pegava peixe da indústria, mas não tinha manipulação, mas fazia esse escoamento. Então, é complicado. Pelo que eu estou entendendo, antes da gente voltar aqui ao decreto, o município do Rio Grande, a região sul, teve uma vitória com o fim do contrato, e o contrato que não foi renovado, graças a Deus, né, Ecosul. Tá. E aí isso ajudaria, vai ajudar com certeza. Tem um novo debate sobre hospedagem, mas enfim, isso ajuda a não encarecer o produto que chega aqui, iria refletir no nosso bolso, no nosso consumidor, e o produto que sai via terrestre. Então é uma vitória para a nossa Zona Sul, beleza. E agora, esse decreto que saiu pode ser uma grande derrota no setor pesqueiro. Cláudio, eu queria saber de ti, já que tu conversou com o prefeito de Santa Vitória do Palmar, que também é presidente da Zona Sul, para quem não sabe, o prefeito André também é prefeito da Zona Sul, prefeito André do MDB, já fica um abraço aí, nos atendeu durante a tarde, conversou, trocou a ideia. Ele que sinalizou aí uma provável criação de um conselho que vai definir a forma de manejo aí na área da APA ou na área do parque, ainda não está bem claro até nem para ele. Só que o que eu quero saber, Paulo, se tu, como presidente do Sindicato dos Pescadores Industriais, até agora tu chegou a ser consultado sobre a criação desse parque, tu foi convidado para participar desse provável conselho, a gente não está dizendo que sim ou que não, mas a princípio é isso, vai ter um conselho que vai definir o regramento de pesca, a normativa de pesca aí na área, está aparecendo aí de novo para você na tela aí agora, na área da APA ou na área do parque, ou nas duas áreas. Tu foi convidado ou não, Paulo? Está participando ou não? Não. Teve audiência pública em 2024, na época eu não era presidente do sindicato, mas eu conversei com o meu antecessor e meu antecessor também não recebeu esse convite. A gente tem que forçar a nossa entrada em determinados locais, né, e é isso que a gente está fazendo exatamente agora, nesse exato momento, porque a sociedade civil em nenhum momento foi convocada, o Sindicato dos Pescadores, esse sindicato nunca foi convocado para ser chamado, para saber do que está acontecendo, o que eles pretendem, o que vai acontecer, sabe, quais são realmente as áreas de exclusão, o que determina o decreto, né, a interpretação toda do decreto a gente está fazendo, junto com o nosso jurídico também, né, mesmo ontem, né, final de semana, ontem, sexta-feira, né, esse episódio que a gente está gravando hoje, no dia 7, e o decreto saiu no dia 6, no próprio dia 6, às 18 horas, eu já estava consultando todo o nosso setor jurídico do Sindicato dos Pescadores, né, em vista do que a gente pode fazer, para que, se a gente precisar somar esforços com o prefeito, inclusive, porque a gente não sabe se vai ser criado um conselho, a gente não sabe como vai ser esse plano de manejo que eles determinam, se esse plano de manejo vai ser só na área da APA, ou se vai ter também um plano de manejo para a área do parque, a gente não sabe de nada disso, a gente está completamente... Não está bem claro no decreto. Não está claro no decreto, não tem nada esclarecido ali, é o que a gente então, hoje, pelo que eu estou entendendo aqui, desculpa te cortar, a tua primeira manifestação para o pessoal do sindicato que tu representa é que vocês ainda estão estudando o decreto, estão destrinchando o decreto junto com o setor jurídico. No final de semana vocês estão debruçados nisso, e tu já pretende fazer reunião segunda, terça, uma reunião de emergência, para trazer uma resposta mais sólida. Quando vocês destrincharam o decreto, tu vai trazer uma live, um vídeo, uma manifestação. É isso aí? É isso aí. A gente vai esmiuçar o decreto. Segunda-feira eu vou consultar o professor, né, se ele me der atenção nesse momento, eu vou consultar o professor Luiz Gustavo, que está
que a gente construiu um documento, inclusive, né, antes disso acontecer, quando eu vi a proposta de acontecer, em seguida que saiu a COP30 lá, a gente já começou a trabalhar nisso, nesse documento, onde a gente está ali, e esse documento tem respaldo da situação com toda a visão técnica e a visão científica do professor Luiz Gustavo e de toda a equipe dele, entendeu? Em questão de defender essa posição. Não houve, a gente não vê no decreto também um acordo binacional de como que vai ser gerido, né, porque a gente cria uma área de 60 milhas de exclusão dentro da nossa área de plataforma continental brasileira, que vai acabar beneficiando o setor do Uruguai. E depois, como que a gente faz? A gente vai importar o peixe do Uruguai para cá? E a gente deixa eles pescarem o peixe e a gente está preservando, né, que não vai poder usufruir. Talvez esse peixe vá para norte, mas não é todo peixe que vai para norte. A migração do peixe, toda ela vai para norte. Tem algum desses peixes que está indo para sul. Né? A gente vai fazer um esforço maior na frente da Boca da Barra, de pesca, que talvez possa impedir o peixe de entrar dentro da lagoa. A gente já tem também a sinalização, né, das entidades que representam também as comunidades pesqueiras ali, que os eventos climáticos, né, estão acabando com a nossa situação também ali dentro da lagoa, os fatos ali, inclusive a baixa salinidade da lagoa. A lagoa está ficando doce. A lagoa está ficando doce. O pessoal não entende, a lagoa está ficando doce, é ciclone, é vento, é enchente. Exatamente isso. Então, isso daí já é um impeditivo para que a gente tenha aquele pescador que recebe o seguro de peso, aquele pescador que está lá, né, que deveria receber. Mas se aquele pescador que está dentro ali da Lagoa dos Patos, dentro do estuário, pescando, trazendo seu sustento dali, aquela comunidade originária dali, ela já está enfrentando dificuldade tremenda. E aí agora a gente vai botar um monte de esforço de pesca na boca da barra. Porque não vai caber muito tempo, não vai caber muito espaço para a gente poder trabalhar. Então, é uma questão que está sendo muito difícil. Muito difícil. Então, pelo que eu entendi agora aqui, conversando contigo, Cláudio, e lendo o decreto aqui, o decreto também, para mim, que estudo técnico e meio ambiente, para mim também não está tão claro assim. Eu vou aguardar a manifestação. Mas eu queria entender, Cláudio, o seguinte, o próximo passo, então já na segunda-feira, esmiuçar, entender todo o decreto, trazer à luz a tua luta, os próximos passos. Se confirmar que vai ter um conselho que vai definir todo o regramento de pesca, seja na APA, ou seja no parque, ou seja nas duas áreas, tu vai tentar entrar, nem que seja por força jurídica. Diego, uma questão é certa, assim, olha só. Isso é uma pergunta bastante pertinente, mas que tem um cunho completamente diferenciado. Por quê? Eu não me conformo com isso aqui, com o parque. O pescador, né, ele não vai acabar se conformando. A gente entrar para dentro do conselho, pensando estrategicamente, é uma questão que pode haver. Mas se tiver que ter uma luta, a gente primeiro precisa entender. Primeiro a gente precisa entender o que realmente diz o decreto para não cometer nenhuma bobagem. Né? A gente vai, por exemplo, assim, o que eu te digo com isso? Depois que a gente conseguir que o jurídico do sindicato sinalizar que, olha, Cláudio, ou sim, vai dar para a gente entrar e disputar uma vaga, sei lá, para trabalhar, não vai prejudicar a pesca, ou vai prejudicar a pesca, no momento que o nosso jurídico sinalizar dizendo assim, ó, Cláudio, essa é realmente uma pá de cal. Eu não quero mais nem saber de conselho nenhum, cara. Eu quero a revogação desse caso. Se tiver que fazer uma luta, se tiver que travar uma luta, nós vamos travar uma luta para que isso seja revogado. Para que dessa forma que foi feita, e dessa forma que foi pensada, que não foi pensada por nós, entendeu? Tem muita academia envolvida, respeito à academia, sou obrigado a respeitar a academia, mas assim, ó, que nada seja feito para nós sem a nossa presença. Se precisar mobilizar toda a sociedade pesqueira, todo mundo que a gente tiver à nossa disposição, aquele pescador que tiver de desconformidade com o que vai vir, né, porque ainda a gente não sabe, literalmente, eu não posso ser leviano e dizer que vou lutar contra,
ou vou disputar o conselho. Eu não posso ser leviano nesse ponto e de falar antes de entender. Então, o nosso jurídico vai trabalhar nisso. A quarta-feira que vem, agora, da próxima semana, a gente já vai estar discutindo somente isso. Quarta-feira, da semana que vem, já diagnosticado, porque, infelizmente, eu trouxe no final de semana. E, tá, todo mundo tem uma vida, né? Além do trabalho, né? Que a gente luta por isso também. Mas, assim, quarta-feira a gente vai estar ciente. Então, eu tenho segunda e terça para entender o projeto, para desmiuçar ele, para pegar ele categoricamente, achar qualquer brecha, achar qualquer coisa, né, que não diga respeito a nós. Então, assim, a questão é que, se for preciso, a gente vai lutar com certeza. Se é uma questão, mas eu preciso primeiro entender, né, para não sair cometendo alguma atrocidade, não falar bobagem, né, e a gente tem esses precedentes, como a 12.600 é um precedente tremendo, um exemplo de luta dos povos originários lá do Tapajós que conseguiram, né, entrar na sensibilidade e revogar aquela barbaridade. Eu te escutando, retumba na minha cabeça as palavras praticamente as mesmas do prefeito de Santa Vitória do Palmar, que é a mesma queixa. A mesma queixa que ele teria sido ouvido no final do ano passado, enviado um documento para Brasília, algo do tipo. Eu vou entrevistar ele já nos próximos dias também, vai estar junto, e ele está se somando nessa luta aí, ofereceu força junto aqui ao Sindicato dos Pescadores Industriais, junto ao Cláudio, também está acompanhando de perto essa situação, inclusive jurídica. Então, isso, é uma luta que está se criando, se for necessário entrar para esse campo, não vai ser só o Sindicato dos Pescadores sozinho. Claro que não. Tem também o presidente da Zona Sul, prefeito de Santa Vitória do Palmar. A primeira luta que eu vejo de vocês, os dois, é saber, tintim por tintim, como o pessoal fala aí, esmiuçado, esse decreto 12.868. Tá bem, Cláudio? Mais alguma coisa para colocar? Cara, só a importância que é a unidade, né, tia? A unidade, ela é uma questão onde a gente pode se... Lei, primeiro a gente cumpre, depois a gente questiona. Mas a gente só questiona a lei se a gente tiver unidade. Se a gente estiver junto. Se a gente tiver um coletivo que está lá e abraça assim, por que fizeram isso daqui sem a nossa presença? Aí, nessa questão, em particular, a gente tem força para poder fazer o movimento. Essa é a questão, é a unidade. A gente precisa estar unido cada vez mais, a gente precisa estar junto. Se for para lutar contra, vamos lutar contra. Se for para lutar por um assento nesse conselho, se surgir o conselho, nós vamos lutar também, né? Mas vamos entender para não ficar fazendo desvantagem. Acho que é muito importante, porque é aquele negócio do senso comum. O senso comum diz que acabou com tudo. Não, vamos se aprofundar. Antes de acabar com tudo, vamos ver o que ele realmente diz. O decreto, o que realmente a gente pode fazer e o que realmente a gente... Qual é a linha que nós vamos seguir. Tá bem, então, Cláudio. Eu agradeço. Muito obrigado por tudo. Siga aqui também, né, o Políticas RS, que é o projeto de solo do nosso amigo aqui, que vai estar também na Web Rádio Papareia. A porta da Web Rádio Papareia é uma porta que vai abarcar todos os nossos projetos, todos os nossos programas. A gente vai estar lá. E além de estar nos programas individuais, nos canais individuais e nas redes individuais. A gente vai estar todos ali, todo mundo vai estar na Web Rádio Papareia, a gente pode chegar lá e ficar à vontade ali. E é isso, gente. A maior parte se iniciou mais uma luta. Termina uma, começa a outra, e assim é a vida do sindicalista. Tá bem, muito bem, Cláudio. Tchau, tchau.